Bom, Campos Salles, ele vai ser um nome importante também, porque ele vai determinar a chamada política dos governadores, que na época ele nem gostava de chamar de política dos governadores, ele gostava de chamar de política dos estados. Porque, segundo ele, era uma aliança entre governo federal e estados para melhor governar o Brasil. Mas é melhor chamar de governadores, política dos governadores, por quê? Porque é uma questão muito de acordos com as pessoas. E esses acordos com as pessoas é que vão, de fato, determinar essa política. E não só isso, mas todos os conchavos, as alianças, quem vai ser eleito, quem não vai ser eleito, todas as fraudes eleitorais, tá? Então, isso tudo vai acontecer. Bom, nós temos aí a questão do favorecimento de resultados eleitorais a partir da política dos governadores. Nós temos a lógica do coronelismo a partir da política dos governadores. Nós temos o clientelismo, a lógica dos jagunços, e eu vou explicar tudo para vocês na ordem. Porque o que acontece? A política dos governadores, por mais que leve esse nome, a base, não diria a mais importante, mas a base que vai solidificar essa política vai ser a questão dos coronéis. E aí, gente, só um pouquinho, que assim, essa galera do TikTok tá querendo discutir outras coisas, então vou deixar vocês de lado. Mas vamos lá. Bom, nós temos a base, o coronelismo. E o que o coronelismo vai ser a base? São os municípios que vão determinar e recolher os números de votos. Não só para os prefeitos, mas também para os governadores e para os presidentes serem eleitos. Por isso, essa aliança é de baixo para cima. Os coronéis não necessariamente são políticos, não necessariamente são candidatos, mas são pessoas de muito poder na região. E esses muitos poderes, eles vão usar como? Através ou da violência ou da troca de favores. A troca de favores é conhecida como clientelismo. A violência são através dos jagunços, que são funcionários dos coronéis, que acabavam ameaçando as pessoas, que acabavam matando as pessoas. E essa troca de favores do clientelismo, que também já apareceu em prova, e esse vocabulário é muito importante, porque clientelismo significa troca de favores, não necessariamente só aqui, tá? Mas em vários momentos da história. Então, guarde isso que é muito importante. Esse clientelismo, essa troca de favores pode ser tanto aquela lógica de vota no fulano que eu te dou uma dentadura, mas pode ser vota no fulano que eu te dou um cargo, vota no fulano que eu não mando você embora, vota no fulano que a sua família vai ter entendeu? Então assim, são várias essas estruturas que vão acontecer nos municípios. Então até hoje, em muitas cidades, existe isso. Então essa raiz profunda aí dessa política vem dessa lógica de clientelismo, troca de favores e sempre desse paternalismo, desse eu conheço a sua mãe, eu conheço a sua família, eu sei onde você mora, tem tudo isso, né? Então são famílias que são importantes nessas cidades e que vão acabar influenciando o resultado das eleições. Mas o que esses coronéis ganham em troca? Bom, eles ganham em troca mais verbas para o município, mais cargos para ele distribuir, claro, mais dinheiro, tudo isso graças à política dos governadores. Depois vem a lógica do governo estadual, que também tem isso de voto, clientelismo e tudo, até chegar ao presidente. Então, querendo ou não, toda essa máquina eleitoral vai funcionar não só para as eleições em si, mas também para entender para onde vão as verbas, onde serão feitas as obras, onde vai ter mais atenção, onde vai ter menos atenção. Tudo isso vai acontecer graças à política dos governadores e Campos Salles, que vai encabeçar essa política, mas, claro, ela vai continuar ao longo da República Oligárquica. Combinado? Bom, nós temos aí finalmente a famosa
política do café com leite. Então, tudo isso que eu tô falando aqui tá atrelado, né? E é muito importante entender essa política oligárquica, porque é essa estrutura não só que faz a gente entender todo esse período e até os momentos de hoje em algumas situações, se você mora em cidade pequena ou se você conhece alguém que mora em cidade pequena e vive situações parecidas, já comenta que eu quero saber. Mas não só para entender isso, mas as provas, elas querem muito saber de você com relação a isso. Então, tudo que eu tô conversando aqui com você tá atrelado, tá ligado, tá conectado a essa estrutura política da República Oligárquica. E aí a gente chega no café com leite, né? Que é a política do café com leite, que é essa lógica de revezamento eleitoral. Como eu já disse, os dois maiores partidos vão ser o Partido Paulista e o Partido Mineiro. Então, são partidos regionais. E nesses partidos regionais, existe também a questão de revezamento com relação à presidência, tá? É mais com relação à presidência. Então, como é um maior número de eleitores, como essa máquina eleitoral estava totalmente viciada, esses partidos combinavam o revezamento. Aí, eu quero muito que você entenda que não é uma regra. Não é necessariamente um mineiro paulista, um mineiro paulista, um mineiro paulista. E não necessariamente a pessoa nasceu, tá? Em Minas ou em São Paulo. Mas fazem parte do Partido Mineiro ou do Partido Paulista. Tem isso também, tá? Porque assim, quando a gente estuda na escola, muitas das vezes, né, com pouco tempo de discussões, infelizmente, que o currículo nos dá na escola, né, que a gente tem muita coisa para falar em pouco tempo, a gente acaba falando, é um revezamento mineiro paulista, sempre um mineiro paulista, mineiro paulista. Não é uma regra. E é claro que vão acontecer algumas coisas, pessoas vão morrer, presidentes vão morrer, e eu vou contar um pouco para você sobre isso. Então, várias coisas vão acontecer que não necessariamente se torna uma regra, e isso também já caiu em prova, tá? Já caiu um texto de um historiador falando, olha, não é uma regra, não é sempre, mesmo sendo uma aliança forte, existem crises, existem problemas, existem outros candidatos. Então, assim, mas querendo ou não, se a gente olha ao longo da República Oligárquica, a maioria esmagadora é mineiro e paulista, né? Os presidentes. Então, nós temos essa máquina eleitoral viciada, um sistema frágil e fraudulento, um sistema que vai, então, como eu já disse, ter essa compra de votos, ter troca de favores, ter violência, ter gente assinando vários nomes ali no lugar para querer, então, que o candidato vença. E mesmo assim, se tudo aquilo não funcionasse, digamos assim, no final das contas, no resultado eleitoral, era fraudado, né? As pessoas falam de confiar ou não em eleições, mas, gente, o voto que vai ser aberto, manipulado por pessoas, é só chegar lá e assinar um monte de nome e falar assim, o fulano ganhou. E é isso, entendeu? Então, nesse período, é muito fácil, é muito simples fraudar as eleições, né? Nessa lógica. Então, é até importante da gente ter uma visão crítica, né? Com relação a isso. E aí, como eu disse, a maior parte dos presidentes serão ou mineiros ou paulistas.